Hoje, a gente vai mergulhar numa das transformações mais radicais e inacreditáveis da história, a conversão de Saulo. Um homem que saiu de casa com a missão de destruir o movimento e acabou se tornando o maior defensor dele. Vamos entender como tudo isso aconteceu lá na estrada para Damasco. Para a gente entender o tamanho dessa virada, primeiro a gente precisa saber quem era Saulo. E olha, o texto já entrega tudo. Ele estava respirando ameaças e morte. Isso aqui não era só uma discordância de ideias, não. Era um ódio, um zelo violento que movia esse homem. Então, nossa análise começa com esse cara, Saulo de Tarso, numa missão que na cabeça dele era a coisa certa a se fazer. Ele se via como um guardião da fé, sabe? E a tarefa dele era basicamente esmagar um grupo que estava começando a crescer, conhecido como o Caminho, que eram, claro, os primeiros seguidores de Jesus. O plano dele era bem claro e, pior, tinha o selo de aprovação das maiores autoridades religiosas da época. Ele estava indo para Damasco não só para prender gente, não. A ideia era erradicar, acabar de vez com o movimento que ele considerava uma heresia perigosíssima. Só que, quando ele já estava chegando perto do seu destino, essa missão toda planejada foi interrompida. E assim, de um jeito totalmente inesperado. Um evento poderoso e inexplicável que ia mudar absolutamente tudo. Do nada, uma luz vinda do céu, uma luz que dizem ser mais forte que o sol do meio-dia, simplesmente cerca o Saulo e todo mundo que estava com ele. Imagina o susto, a confusão, o medo que bateu na hora. E ali, caído no chão, ele ouve uma voz. Uma voz que faz a pergunta que é simplesmente desmoronar toda a convicção que ele tinha. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta é pessoal, direta, e o confronta com a real natureza do que ele estava fazendo. E aí a voz se identifica: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse instante, a ficha deve ter caído com tudo. Saulo percebe que o movimento que ele está tentando destruir é liderado justamente por quem está falando com ele do céu. E logo depois, recebe uma ordem que vira a chave, mudando não só a viagem, mas a vida dele inteira. Agora, uma parte muito interessante disso tudo é a experiência de quem estava viajando com ele. Eles presenciaram parte do evento, sabe? Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Isso só reforça como a revelação que o Saulo teve foi algo profundamente pessoal, único, para ele, mesmo tendo gente ali do lado. Bom, o que vem a seguir é um período de vulnerabilidade total para o Saulo. A escuridão que ele passa a enxergar do lado de fora, ou melhor, a não enxergar, é um reflexo perfeito da crise que está rolando por dentro. E aqui a gente vê uma inversão de poder impressionante. O homem que estava chegando em Damasco cheio de autoridade para prender e acorrentar todo mundo, agora está cego, impotente, precisando ser guiado pela mão como se fosse uma criança. Foram 3 dias assim, 3 longos dias no escuro, sem ver nada, sem comer, sem beber. Imagina só, um isolamento sensorial completo. Um tempo que o forçou a confrontar tudo, absolutamente tudo em que ele acreditava. Foi tipo um reset para a alma dele. Então a narrativa muda de foco, a gente vai para Damasco para conhecer uma figura que, a princípio, parece improvável, um discípulo chamado Ananias. E ele está prestes a receber uma das missões mais assustadoras que alguém poderia imaginar. E a reação de Ananias é super-humana. Ele fica com medo, afinal ele sabia muito bem quem era Saulo, conhecia a fama dele de caçador de cristãos. A hesitação dele faz todo o sentido, né? É como ser convidado para entrar na jaula do leão. Mas mesmo com todo esse medo, as instruções que Ananias recebe são incrivelmente específicas e firmes. O lugar, a pessoa, o que fazer. Não tinha margem para dúvida. Era para obedecer, por mais difícil que parecesse. E aqui está o ponto central da história toda. Saulo não estava sendo destruído, ele estava sendo ressignificado, visto como um instrumento escolhido. Todo aquele empenho, toda aquela paixão que ele usava para perseguir, agora seria redirecionada para um propósito totalmente novo. Ananias obedece, vai e encontra Saulo. E no momento em que ele coloca as mãos sobre ele, algo como escamas cai dos olhos de Saulo. A cegueira física vai embora. Um símbolo poderosíssimo da cura espiritual que estava acontecendo. Uma visão completamente nova se abrindo. Olha, a transformação foi completa e imediata. Foi física, porque ele voltou a enxergar.
foi espiritual com o batismo e foi social também, o que culmina numa ironia do destino gigantesca. Saulo, de repente, está ali, junto, comendo com as mesmas pessoas que ele tinha ido a Damasco para aprender. A história de Saulo, que depois a gente vai conhecer como o apóstolo Paulo, é um exemplo incrível de como um único momento pode sim redefinir um legado inteiro. E isso deixa a gente pensando, né? Até que ponto um encontro inesperado pode mudar completamente o rumo da nossa própria história.